Olá, sejam bem-vindos. Hoje queremos falar um pouco sobre polinômios, mas queremos inicialmente apenas fazer uma introdução. Então não vamos nos preocupar muito com formalidades, apenas em apresentar os polinômios e falar sobre algumas características deles. Então, como um primeiro exemplo, vamos pensar no polinômio representado assim: p de x igual a, por exemplo, 2x ao quadrado, x aqui, então eu vou colocar assim, 3x menos 5, por exemplo. Pronto. 2, 3 e menos 5 são chamados de coeficientes do polinômio. Então, tanto 2 quanto 3 quanto o menos 5, repare que isso aqui é o mesmo que somar com menos 5, então o coeficiente inteiro aqui é menos 5. São chamados de coeficientes. Então, são os coeficientes do polinômio. Os coeficientes de P. Esses coeficientes podem ser números reais, podem ser números complexos, podem ser números inteiros, podem ser quaisquer tipos de valores, desde que isso esteja definido em que universo você está pensando no polinômio. Então, como só queremos uma introdução, aqui vamos só pensar como os coeficientes de P. Ok. Cada uma das parcelas, essa primeira parcela, por exemplo, a segunda parcela e a última são chamadas de termos do polinômio. Então, são chamados de termos do polinômio. Então, esse polinômio tem três termos. Um primeiro termo com x ao quadrado, um segundo termo com x e um último termo em que não tem x. Esse último termo que não tem x, em geral, é chamado de termo independente. Repare que esse termo independente ele é menos 5. Lembre-se que é como se eu estivesse somando menos 5. Ok? O sinal faz parte do termo. Então, o termo independente é o que não tem a variável associada ao polinômio. Isso aqui, em geral, dizemos que é um polinômio em x. Então, p de x é um polinômio em x. Isso quer dizer que x é a variável. Então, x é a variável. Ok. Muito bem. Então, podemos pensar agora no polinômio como sendo uma espécie de função associada a uma variável. E aí podemos ver um outro exemplo desse tipo. P de t, por exemplo. P de t igual a t ao cubo mais 2t. Esse é um polinômio em t. Um polinômio em t, então t aqui no caso é a variável. Que veja, a princípio só tem dois termos. Mas repare que a gente pode reescrever esse polinômio assim. 1t ao cubo mais 0, pensando aqui assim, 0t ao quadrado, 2t e 0. Ou seja, eu posso reescrevê-lo de modo a ter todos os termos. T ao cubo mais 0t ao quadrado mais 2t mais 0. Isso quer dizer que agora, ordenado sobre potências decrescentes de t, ou seja, potências decrescentes das variáveis, temos todos os coeficientes associados a todos os termos do polinômio, certo?
Repare também que se t está elevado a 3, então o polinômio tem 4 termos. Esse aqui é o nosso p de t e agora tem todos os coeficientes, certo? Então tem coeficientes nulos aqui, e aí aqui parece que o polinômio tem menos coeficientes. Mas, na verdade ele tem todos os coeficientes aqui se colocarmos zero no lugar de t. Ok? Bom, então podemos entender, como eu falei, um polinômio como sendo uma função. Uma função que associa para cada valor de t, que é a variável, o que chamamos de valor numérico. Vamos ver isso mais adiante. Mas antes de chegar nessa parte do valor numérico, eu quero que você já associe o seguinte. Como esse polinômio vai de t ao cubo até não ter o valor de t, podemos enxergar os coeficientes como sendo a3, porque é o do t ao cubo, a2, que é o coeficiente do t ao quadrado, a1, que é o coeficiente do t elevado a 1, e a0, que na verdade é igual ao termo independente. Repare que aqui eu já poderia ter visto, desde o começo, que o termo independente era zero. Certo? Esse aqui é o nosso termo independente. Ok. Espero que assim isso tenha ficado claro para você. Posso sempre associar um polinômio a uma espécie de função que relaciona uma variável, certo? Com um número que eu posso substituir no lugar da variável. É o que fazíamos com função para obter as imagens, que é o que faremos agora. Mas o t antes se chamava domínio. Aqui normalmente chamamos de variável. E esse conjunto de números aqui, que são os coeficientes, sempre são colocados ao lado das potências decrescentes de t. Potências com expoente decrescente. Outra coisa importante, antes de falar de valor numérico do polinômio, é perceber que não usamos polinômios com expoentes que não sejam números naturais. Então, por exemplo, p de x igual a x elevado a menos 3, por exemplo, não é tratado como um polinômio. Assim como, por exemplo, se escrevemos y igual a 1 sobre x mais raiz de x, por exemplo. Não trataremos isso como polinômio, porque na primeira parcela x está elevado a menos 1. Então aqui temos x elevado a menos 1, que não é um número natural no expoente. E aqui temos x elevado a 1 meio, que também não é um número natural no expoente. Certo? Então, só vamos tratar como polinômios expressões em que os termos são potências com expoentes naturais da variável, indo de um valor qualquer n até 1. Repare que o último não tem a variável, é o chamado termo independente. Então vamos ao valor numérico. O valor numérico de um polinômio, ele é o valor que se obtém quando substituímos a variável por um determinado valor. É como se calculássemos o valor da função num determinado valor no domínio. Então, por exemplo, se temos um polinômio p de x, ou simplesmente p, igual a 2x à quinta, e quisermos calcular p de 2, teremos 2 vezes 2 à quinta, que claro é 2 à sexta, que nos dá como resultado 64. Veja que nesse caso, especificamente, se calcularmos p de zero, obteremos 2 vezes 0 à quinta, que é o mesmo que zero. Quando isso acontece, quando p de um determinado valor, que eu vou chamar de a, é igual a zero, dizemos que a é raiz do polinômio. Falaremos mais sobre isso mais à frente. Mas isso também acontecia com funções, quando substituímos um valor na variável e obtínhamos
uma imagem é igual a zero, dizíamos que o valor de x era a raiz da função. Aqui acontece a mesma coisa. 64 e 0 são imagens do polinômio. Então, isso aqui a gente pode entender como uma imagem de P. No caso, P aqui é o polinômio. Certo? Então, o valor numérico de um polinômio é o valor que se obtém quando substituímos a variável por um valor qualquer, que pode ser real ou complexo. Só para que fique claro, vou dar um exemplo aqui. Digamos que quiséssemos calcular para esse mesmo polinômio P de i, onde i é a unidade imaginária. Teríamos 2 vezes i elevado à quinta. Sabemos que i elevado à quinta é o mesmo que i ao quadrado, na verdade não, né? I elevado a 1, porque é 4k mais 1. Isso aqui é i elevado a 1. Então isso aqui é o mesmo que 2i. Certo? 5 deixa resto 1 quando dividido por 4, então isso é o mesmo que i elevado a 1 aqui. Que é o mesmo que 2i. Então repare que podemos ter imagens no conjunto dos números complexos se substituirmos, por exemplo, uma variável que é um número complexo e tivermos coeficientes reais. Certo? Então aqui 2i pertence ao conjunto dos números complexos. Não há nenhuma restrição nesse sentido, certo? Tudo depende de como vamos definir cada polinômio. Podemos ter uma visão do polinômio geral quando olhamos só para sua expressão, mas precisamos de mais do que isso para saber em que domínio está definido o polinômio. Nesse caso, como estamos fazendo só uma introdução, fica mais simples se pensarmos só de maneira genérica primeiro. Vamos falar um pouco agora sobre a igualdade de polinômios. Dizemos que dois polinômios são iguais quando assumem os mesmos valores numéricos para a mesma variável. Às vezes usamos também polinômios idênticos para representar isso. Polinômios idênticos, ok? Ou seja, um polinômio dado, ele vai ser idêntico ao outro se eles assumem os mesmos valores para todo x. Então, por exemplo, p de x vai ser igual a um q de x qualquer, idêntico, se... Então aqui, às vezes a gente representa isso por 3 traços, assim, como uma espécie de equivalência. Então, p de x vai ser equivalente ou idêntico a q de x se isso aqui significa que p de x é igual a q de x para qualquer x, certo? Então, qualquer que seja o valor de x, p de x é igual a q de x. Caso contrário, você poderia tentar resolver uma equação. Por exemplo, digamos que eu te desse como exemplo dois polinômios. O polinômio p de x igual a x mais 1 e o polinômio q de x igual a menos x mais 3. Se simplesmente igualarmos, teremos x mais 1 igual a menos x mais 3. Ou seja, 2x é igual a 2, o que significa, claro, que x é igual a 1. Deixa eu chegar para baixo. Isso significa que x é igual a 1. Mas isso significa que somente para x igual a 1 esses polinômios são iguais. O que significa, na verdade, que p de 1 é igual a q de 1. Mas eles não são polinômios idênticos. Porque, por exemplo, p de 0 é diferente de q de 0. Então, eles não são idênticos. Eles teriam que ter o mesmo valor para qualquer x. Então, eles não são
idênticos, não são polinômios iguais. Eles só serão iguais se x for igual a 1, que não é o caso aqui, porque usamos o zero. Então, quando queremos polinômios idênticos, eles têm que ter o mesmo valor numérico, ou seja, as mesmas imagens para qualquer x. Então, imagem aqui, imagem de P, teria que ser igual à imagem de Q para qualquer x, certo? Isso que significa esse símbolo, P de x equivalente ou idêntico a Q de x. Muito bem. Com isso, podemos chegar à ideia de polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? É um polinômio que sempre é zero independente de x, ou seja, sempre se chega ao valor zero independente de x. Então, um polinômio do tipo p de x igual a 0x ao cubo mais 2x não é um polinômio nulo. Por quê? Porque apesar de aqui sempre dar zero independente de x, aqui não vai dar zero sempre. Por exemplo, para x igual a 1, p de 1 aqui, p de 1 não vai dar zero. P de 1 vai dar 0 mais 2, que é diferente de zero. Então, um polinômio só vai ser nulo, por esse exemplo, intuitivamente, só vai ser nulo se todos os seus coeficientes forem iguais a zero. Então, o polinômio é nulo ou identicamente nulo se todos os seus coeficientes. Então, aqui só vai acontecer isso se todos os coeficientes são nulos. Então, A1, ou na verdade A0, vamos começar assim. A0 tem que ser igual a A1, que tem que ser igual a A2, que tem que ser igual até a n, se o último é x elevado a n, e tem que ser igual a zero. Então, um polinômio nulo é um polinômio em que todos os seus coeficientes são iguais a zero. Porque nesse caso, qualquer que seja o valor de x, teremos uma imagem igual a zero. Certo? Então, o polinômio nulo ou identicamente nulo é isso. Bom, então isso vai garantir o seguinte: dois polinômios só são idênticos se eles têm exatamente os mesmos coeficientes. Então, se quisermos, por exemplo, que o polinômio a mais 1 x ao cubo mais 3bx mais 4c seja idêntico ao polinômio 6x ao cubo mais 1, se esse da esquerda é um p de x, se esse da esquerda é um p de x e o da direita é um q de x, e queremos que p de x seja idêntico a q de x, o que devemos ter? Coeficientes, né, de termos iguais com o mesmo valor. Então, repare, a mais 1 é o coeficiente do termo que tem x ao cubo, e 6 é o coeficiente do termo que tem x ao cubo aqui. Então, a mais 1 tem que ser igual a 6. Então, a mais 1 tem que ser igual a 6, o que significa que a deve ser 5. Aqui, veja, tem um termo em x e aqui não há termo em x, o que significa que o coeficiente do termo em x nesse segundo é 0. Então, 3b, faremos de verde aqui, 3b deve ser igual a 0, o que significa que b tem que ser 0. E, finalmente, c
que está no termo independente tem que ser igual a 1, que é o termo independente do outro polinômio. Então, c aqui e 1. Então, 4c deve ser igual a 1, de modo que c seja 1/4. Com isso, temos os valores de a, b e c para que os polinômios sejam idênticos, certo? Ou seja, para que a igualdade entre as expressões não dependa do valor de x. Se essas três condições forem satisfeitas para a, b e c, os dois polinômios assumirão os mesmos valores numéricos, ou seja, as mesmas imagens, independente do valor de x. E é isso que queremos dizer com esse sinal de igual, pensando nessa situação, certo? Se isso é uma mera igualdade, encontraremos o valor de x para o qual os dois polinômios sejam iguais naquela situação específica, e não para todo x. Lembre-se que isso quer dizer para todo x. Bom, mas por que isso tem a ver com polinômio nulo? Porque se você, por exemplo, subtrair esse termo dos dois lados, do lado direito você vai ter zero, porque isso aqui vai ser subtraído disso. E esse 1 vai ser subtraído disso. E aí, para que um polinômio seja idêntico a zero, né, então vamos escrever assim, para você perceber a conexão entre dois polinômios idênticos e o polinômio nulo. Se quisermos, podemos escrever essa expressão toda da seguinte maneira: a mais 1 menos 6 vezes x ao cubo 3bx não tem termo em x aqui, e 1 vai para o outro lado, ou seja, 4c menos 1, isso deve ser igual a zero. Se eu quero que esse polinômio seja idêntico a um polinômio que só tem zero como resposta, significa que esse polinômio deve ser idêntico a um polinômio do tipo 0x ao cubo mais 0x mais zero. E esse sim é o polinômio nulo que falamos antes. Esse é um polinômio nulo. Todos os coeficientes são iguais a zero. Veja, 0, 0 e 0. Só que se eles são idênticos, isso aqui deve ser igual a zero, a mais 1 menos 6 deve ser igual a zero, 3b deve ser igual a zero e 4c menos 1 deve ser igual a zero. Repare que chegaremos às mesmas respostas de antes. A mais 1 igual a 6, que nos dá a igual a 5, 3b igual a zero, que é o que está aqui, e 4c igual a 1, c igual a 1/4. Então essa é a conexão que existe entre o polinômio nulo, mas lembre-se, essa igualdade aqui está pressupondo que ela é válida para qualquer x. Caso contrário, o que estaríamos calculando seria apenas a raiz do polinômio, que não é o caso aqui. Ainda nem começamos a falar sobre raízes de um polinômio. Ok? É isso, essa foi uma breve introdução sobre polinômios, falando sobre a igualdade, sobre valor numérico e sobre algumas características dos polinômios em geral. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Tchau.